O Pedrinho do São Paulo é acusado de agredir a ex-namorada. Mas isso é verdade? Tá confirmado mesmo que ele agrediu a ex-namorada? O São Paulo vai fazer o quê? Vai mandar ele embora? Calma, eu vou te responder todas essas perguntas sobre esse caso gravíssimo que estourou na mídia. Mas antes eu tenho que pedir pra você, se inscreve aqui no canal pra apoiar o nosso trabalho, dá o like no vídeo e assim você recebe mais conteúdos como esse, beleza? Agora vamos lá. Salve galera, tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo aqui do canal Futeflix, sejam todos muito bem-vindos. Bom galera, se você tá aqui é porque você é um amante de futebol. E olha, se você sempre acerta o resultado dos jogos, mas não aposta no lugar certo, saiba que você tá jogando dinheiro fora. E olha, hoje em dia, jogar dinheiro fora devia ser crime, viu rapaziada? E por isso que se você ainda não é um registrado lá no 1xBet, você vai fazer o seguinte: corre agora, pega o seu celular, no link que tá aqui ó, na descrição e no primeiro comentário fixado, se registra lá no 1xBet e aí você faz o seu palpite virar dinheiro no seu bolso. Eu já tô lá rapaziada, todo jogo que eu acho que eu sei o resultado, eu vou lá, faço a minha fezinha e ganho dinheiro com o que eu conheço de futebol. E você também tá transformando o seu conhecimento em dinheiro no seu bolso? Para de perder tempo cara, se registra lá, o link tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom rapaziada, a Amanda Nunes, ex-namorada do jogador Pedrinho, que tá no São Paulo, registrou na última segunda-feira um boletim de ocorrência contra o jogador. Nesse boletim de ocorrência ela relata ameaças, violência doméstica, lesão corporal e injúria contra o jogador, dizendo que isso aconteceu. Inclusive a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou que isso realmente é verdade. O boletim foi registrado no dia 27 de fevereiro, segunda-feira agora. E claro, a defesa do jogador se manifestou, disse que foi notificada sobre o registro desse boletim de ocorrência e que agora estuda como vão proceder. É um caso gravíssimo e sério, tá? Não é uma coisa de rede social só. Apesar dela ter se manifestado em rede social, ela foi até a delegacia registrar esse boletim de ocorrência, o que coloca o caso em outro patamar, rapaziada. E o São Paulo inclusive já se manifestou sobre o caso, soltou uma nota oficial, enfim, se posicionando ali sobre esse caso do Pedrinho, o que vai acontecer com o jogador. Mas antes eu tenho que explicar pra você quem que é o Pedrinho, né? Quem que é esse jogador? Afinal ele não é tão conhecido aqui no futebol brasileiro por grandes clubes. Então eu vou te falar um pouquinho sobre quem é o Pedrinho. O Pedrinho, Pedro Manuel Lopes, ele nasceu em novembro de 1999 aqui em São Paulo. É um jogador muito jovem ainda, tem só 23 anos o Pedrinho. Nas categorias de base ali, na formação do Pedrinho, ele jogou pelo Juventus, pelo Anhanguera, pelo Grêmio Osasco e pelo Audax, que inclusive foi pelo Audax que ele se tornou um jogador de futebol profissional em 2017. Como ele é jovem, toda a carreira dele é muito recente. Depois de ter se profissionalizado pelo Audax, o Pedrinho então passou por outros clubes mais famosos no futebol brasileiro. Ele jogou no Oeste, no Red Bull Bragantino, passou pelo Atlético Paranaense, até que em 2022 ele acertou com o América Mineiro. E olha, em 2022 ele jogou um bolão, tá? No América Mineiro ele foi muito bem. Ele foi tão bem que ele despertou o interesse de grandes clubes europeus. E o Lokomotiv Moscou se dispôs a pagar 5 milhões de euros pela contratação do jogador. Afinal, um cara como ele, velocista, driblador, que estava indo tão bem no América Mineiro, o Lokomotiv pensou em levar para brilhar também lá no futebol europeu. Só que no futebol europeu, no Lokomotiv Moscou, lá na Rússia, ele não conseguiu se adaptar. É muito frio, é difícil, não é só ele, vários jogadores não conseguem se adaptar ao clima na Rússia e acabam voltando para o futebol brasileiro, que foi o caso do Pedrinho, que mesmo com esse alto investimento do Lokomotiv Moscou, voltou para o Brasil para defender o São Paulo. E aqui no São Paulo ele veio por empréstimo e eu confesso para vocês, ele chegou, eu tava sem expectativa nenhuma sobre o jogador. Só que quando ele chegou aqui no São Paulo, a coisa foi completamente diferente. E por que eu falo pra vocês que foi diferente? Primeiro que o Pedrinho, o Lokomotiv, não queria que ele voltasse pro Brasil, é claro. Queria que o jogador ficasse no futebol europeu e se adaptasse em outro país ali que tivesse o clima mais ameno que a Rússia. Por isso queria emprestar ele pra outro clube da Europa. Mas ele fez questão de voltar pro Brasil e no Brasil ele fez questão de voltar pro São Paulo. Ele sabe do tamanho do São Paulo e eu tô falando isso não por ser São Paulino, mas a visibilidade que grandes clubes trazem. Se a gente tá falando de todos eles, Vasco, Botafogo, Fluminense, Flamengo, Palmeiras, Santos, São Paulo, enfim, todos os outros clubes, Corinthians não precisa nem falar nada, Cruzeiro,
enfim, não vou citar todos, você já me entendeu, é sem clubismo aqui. O São Paulo realmente nesse ponto ia trazer uma visibilidade pro jogador, precisando de bons jogadores. São Paulo sempre pedindo um ponta rápido, o Pedrinho acabou caindo como uma luva. E olha, do que eu disse, ele chegou comigo sem nenhuma expectativa com ele, mas as entradas do Pedrinho no São Paulo, ele realmente mostrava que tinha muita qualidade, marcou gols importantes, teve um golaço que ele fez no São Paulo, onde ele dá um elástico ali, acaba sendo uma caneta no jogador e depois um gol, você olha e fala, acho que foi contra a Portuguesa, por mais que o adversário seja frágil, pro cara fazer um gol desse, ele tem que ser muito habilidoso, tem que saber o que tá fazendo. A torcida chegava a gritar o nome do Pedrinho no estádio. Então assim, ele tava atingindo um patamar de jogador ali que tava realmente ganhando o seu espaço, ganhando o carinho da torcida. E isso para um jogador de futebol é muito importante. Imagina só você, quando você tá jogando bola com seus amigos, que alguém já grita seu nome e fala, chama fulano que fulano resolve. Alguém fala, vai lá fulano, já muda a sua vida, não é verdade? Você que vai jogar na escola de repente e escuta aí um elogio, já muda o seu comportamento. Você fica confiante. Imagina você entrando no Morumbi, 40, 50 mil pessoas gritando o seu nome, o jogador se sente realmente privilegiado. Tanto é que num gol que o Pedrinho fez no São Paulo, ele saiu correndo, foi até ali a arquibancada, abraçou a família dele, se sentiu ali realmente, né, abraçado. E isso é muito importante, é muito bom ver uma coisa assim. A gente pode dizer até que é um sonho, né, um sonho para qualquer pessoa e principalmente para um jogador de futebol. Só que esse sonho se tornou um pesadelo e, ao que tudo indica, esse pesadelo foi ele mesmo que causou. Rapaziada, hoje em dia as pessoas não aceitam mais sofrerem em silêncio. As mulheres, as pessoas mais frágeis, elas se manifestam. E o que tá acontecendo? Quanto mais casos saem assim, mais as pessoas têm coragem de se manifestar, as outras também vão tomando coragem e não aceitam mais caladas. Por exemplo, você lembra o caso do goleiro Jean, também do São Paulo? O São Paulo contratou para ser o substituto do Rogério Ceni. Hoje ele tá jogando fora do país, lá esquecido, porque aqui ele não consegue mais jogar em nenhum clube com paz. As torcidas não aceitam. Ele também foi acusado de agredir a esposa dele. Você lembra disso? Ela soltou vídeos nas redes sociais, mostrou ali as agressões que nem ocorreram no Brasil, ocorreram quando eles estavam lá nos Estados Unidos viajando. Ele chegou a ser preso nos Estados Unidos com uma noite na cadeia. Depois disso voltaram pro Brasil. Aqui o São Paulo acabou emprestando ele não teve mais espaço no São Paulo, não conseguiu mais jogar no tricolor paulista. Hoje ele tá jogando, se eu não me engano, é no Cerro Porteño, tá? O Jean. E aqui no Brasil, nenhum clube mais consegue contratar ele porque a torcida tem uma rejeição imensa, por mais que ele saiba jogar. A gente vê o caso do Daniel Alves, por exemplo, que é um caso mais grave, é uma outra situação, mas enfim, a vítima tem coragem de chegar e se manifestar, não aguenta mais calada, porque estão vendo que realmente há punição, e antes isso não acontecia. Até hoje tem algumas pessoas que gostam de falar, é uma interesseira, tá querendo destruir a carreira do jogador, e o crime que o cara comete, a agressão que a pessoa comete, isso não é relevante? Recentemente houve um caso na Inglaterra que ganhou o mundo, que foi o do Greenwood, que jogava no Manchester United. Ele foi acusado pela namorada de agressão. Ela postou fotos, vídeos na internet, enfim, das lesões corporais ali causadas em uma discussão com o jogador. O Manchester United suspendeu o contrato com ele ia ser preso, enfim, houve todo um rebuliço e a namorada, a ex-namorada dele, resolveu retirar as acusações. Mas preste atenção, isso não significa que ele não cometeu agressão contra ela. Ela retirou as acusações, pode ter entrado em um acordo com ele, porque ela postou vídeos, postou fotos, mostrou que ele realmente a agrediu. E por isso o Mason Greenwood teve vários problemas ali. No entanto, como ela retirou as acusações, agora ele é um cara que pode inclusive ter o contrato, ele pode até processar o Manchester United por ter suspendido o contrato dele. Tem que ver direitinho como que estava acordado ali. Mas não é que ele não é um agressor, é simplesmente que ela resolveu retirar as acusações. Mas ela chegou a postar vídeo, fotos e tudo mais do problema que havia sido causado ali. Inclusive, quando ela retirou as acusações, eles tinham reatado. Então parece que ela foi convencida ali. O que é um problema muito grande também, que a mulher acaba se sentindo ali presa ao agressor, achando que pode mudar a pessoa. Enfim, meninas, mulheres, se estiverem vendo esse vídeo, ninguém muda ninguém. Um agressor é um agressor, tá? Bom, e o que é que pode acontecer com o Pedrinho? Já que a gente não pode chamar o cara de agressor ainda, porque o que tem contra ele é uma acusação. Ela foi até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência, mas agora é necessário que haja uma investigação e um julgamento para que o Pedrinho possa ser considerado ali um agressor, e também tem que ver se ele no caso vai assumir, vai confessar as agressões ali que foram registradas contra ele, que aí muda completamente a conversa. Diante disso, durante essa espera, esse imbróglio, pode estar havendo, o São Paulo precisou
precisou se manifestar e soltou uma nota oficial ontem, já que a torcida do São Paulo é muito ativa nessa questão e não admite jogador que cometa esse tipo de crime. A nota oficial do São Paulo diz o seguinte, eu vou ler aqui pra vocês. O São Paulo Futebol Clube tomou conhecimento na noite dessa quarta-feira do boletim de ocorrência contra o jogador Pedrinho, registrado por Amanda Nunes, sua ex-namorada. A entidade aguarda e acompanhará com máxima atenção a apuração da polícia e dos demais órgãos competentes. O clube jamais compactuará ou aceitará qualquer tipo de agressão contra a mulher e, com o caso devidamente apurado, tomará todas as medidas cabíveis que se fizerem necessárias. Então assim, é exatamente aquilo que eu falei pra vocês. São Paulo precisa aguardar, ver exatamente onde vai dar essa investigação, o julgamento do caso, para aí sim tomar uma atitude. Com certeza vai haver uma conversa com o jogador, onde ele vai ser ali enquadrado e falar, Pedrinho, olha só, a gente vai apostar em você aqui, mas a gente precisa saber da sua palavra. Isso é verdade? Isso aconteceu? Isso não aconteceu? Dependendo do que o jogador falar ali, o São Paulo já vai tomar uma atitude de rescindir o contrato com o jogador, afastar o jogador, se ele confessar ali já para a diretoria, para a cúpula do São Paulo. Se ele negar, o São Paulo vai precisar aguardar para, enfim, não tomar nenhuma medida ali também desnecessária, uma medida precipitada, a gente pode falar assim. Então, rapaziada, não é julgar o Pedrinho agora, mas é ficar de olho em toda a situação. É claro que também, assim como a gente tá falando do Pedrinho, não pode julgar ele agora, não pode condenar o cara agora, a gente também não pode julgar a Amanda, a ex-namorada dele, nem condenar ela, falar nada pra ela. Tem que esperar a polícia fazer o trabalho dela e a justiça o trabalho dela também, tá bom? Então cada um fazendo o seu trabalho, a gente tá noticiando aqui pra vocês, então sem julgamentos precipitados, sem falar que o Pedrinho é um agressor, ou se você de repente quer tomar o lado do Pedrinho, sem falar que a mulher é uma mentirosa. Por enquanto saiba que você não sabe de nada, você sabe exatamente o que eu te falei aqui, a não ser que você seja o Pedrinho ou a namorada do Pedrinho, você não sabe de nada, você sabe o que eu te contei aqui ou o que você leu em outros sites. Então vamos cada um se pôr no seu lugar, não vamos fazer julgamentos nem pra um lado nem pro outro, é aguardar para que os responsáveis façam seu trabalho e tragam a verdade à tona, certo? Eu prometo para você que trago mais notícias sobre esse caso. Enquanto isso, você precisa ficar ligado em todas as notícias do futebol. Você vai fazer o seguinte, você vai assistir esse vídeo aqui que saiu ontem no canal e todo mundo tá falando dele. Pois é o Revista Futeflix, que sai todo dia aqui no canal às 7 da noite. Ele estreia aqui, então você assiste com a gente, beleza? Todo mundo assistindo junto para ficar ligado nas principais notícias do futebol, beleza? Agora eu fico por aqui, já deu o like no vídeo, compartilha ele com seus amigos para todo mundo também saber o que tá acontecendo. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.